Tem novidade na administração municipal, na esfera de Porto Alegre. Ontem foram anunciados novos nomes para compor o secretariado da futura gestão Marquesan Júnior aqui. E um desses nomes é um novato na política, do ponto de vista de disputar voto, o que não significa que ele não tenha uma atuação pública já de mais tempo. Foi presidente do IEM, o Instituto de Estudos Empresariais, que todos os anos promove o Fórum da Liberdade aqui em Porto Alegre. É um liberal convicto, tenho certeza que vai comprar várias brigas, boas brigas, à frente da Secretaria do Desenvolvimento Econômico. Conversamos agora com o futuro titular dessa pasta, Ricardo Gomes. Muito boa tarde, meu caro, tudo bem? Boa tarde, Guilherme, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Laura, e a todos os ouvintes. Bom, tens um desafio gigantesco pela frente. Ontem eu até retomava aqui no ar uma história, e ela não é a única, infelizmente, de um empreendimento em Porto Alegre, um prédio, a construção de um edifício que levou 7 anos para sair do papel, esperando licenças daqui, de lá, do município, do governo federal e assim por diante. E não era uma usina nuclear, era um prédio, um edifício. Empreender em Porto Alegre hoje, por incrível que pareça, acaba sendo muito difícil por uma série de fatores. Acho eu que esse será um dos primeiros objetivos, um dos primeiros problemas a ser atacado por você na sua administração. Estou certo ou estou errado, futuro secretário? Essa é, com certeza, uma das maiores preocupações que nós temos. Porto Alegre é uma cidade difícil de empreender, e não só de construir, mas também de obter alvarás, licenças de operação. Então, esse é um dos entraves hoje para a economia de Porto Alegre crescer, e significa, no fim das contas, as pessoas de Porto Alegre prosperarem, terem renda, emprego, etc. Existe um cenário econômico no país que é difícil, no estado também muito difícil, fiscal especialmente, mas existem alternativas para fazer Porto Alegre acelerar um pouco o ritmo de crescimento, e até bastante o ritmo de crescimento e desenvolvimento econômico. Uhum. Uma dessas alternativas é enfrentar a burocracia e o tempo que nós levamos para conseguir botar de pé empreendimento. Existe uma meta a ser estabelecida? O que o senhor conversou com o prefeito Marquesan Júnior em relação a esse tema? Vai existir, nós vamos estabelecer metas específicas que vão ser transparentemente publicizadas para ser acompanhadas pela população. Seria, óbvio, prematuro nesse momento falar de números, prazo e de objetivos mais específicos, enquanto não assumirmos a administração pública, não tivermos acesso pleno à secretaria, possamos trabalhar, inclusive, junto com os servidores da secretaria para construir essas metas. Mas elas existirão e eu espero que sejam suficientes para fazer a cidade arrancar. O prefeito Marquesan foi muito claro nisso, não só nas coletivas, mas durante as conversas para convidar o secretariado, de que todos os secretários sim terão metas a cumprir e vão se comprometer com essas metas ou dar espaço para quem se comprometa com elas. Eu vejo isso não só como um compromisso meu, mas como uma inovação de gestão importante que aproxima a forma de gerir do poder público das empresas mais eficientes. Claro que é diferente poder público de empresa, mas as ferramentas de administração que funcionam no privado podem dar muita eficiência do poder público. É isso que o prefeito quer e vamos nos empenhar para fazer. Secretário Ricardo Gomes, boa tarde. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico abrange indústria, comércio, serviços e turismo. O senhor já tem uma ideia de como é que vai fazer para que todos esses segmentos sejam atendidos e tenham suas necessidades garantidas durante a sua gestão? Nós estamos desenhando a secretaria novamente. Agora, esse primeiro momento, e temos um prazo até que, se tudo correr bem, vai ser dado pela Câmara de Vereadores hoje à tarde, de 120 dias para reorganizar internamente a secretaria. E o foco da reorganização é no atendimento do interesse do cidadão porto-alegrense. Claro que cada um dos setores é importante, cada um dos setores tem políticas públicas em andamento que vão ter segmento e até ampliação quando for possível e conveniente, mas o foco principal é na capacidade de entrega da secretaria, não na mera permanência de algum órgão
para atender um determinado setor. Nós queremos atender os setores com realizações, não com a existência de espaços como secretaria, outras secretarias, diretorias. O importante para nós é ter a capacidade de entregar políticas públicas para o cidadão. Uhum. Duas perguntas aqui numa batida só, secretário. O Marlon, nosso ouvinte, mandou mensagem aqui perguntando se poderia ser implantada em Porto Alegre a aprovação responsável imediata ou direta, que já existe em Campinas, ou seja, uma espécie de alvará já automático, e a prefeitura depois entra e fiscaliza para ver se de fato o que o empreendedor se propôs está cumprindo. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é de uma resposta talvez mais longa, mas as cidades elas têm vocações. Florianópolis, por exemplo, tem a vocação do turismo. Porto Alegre não é uma cidade turística e, ao mesmo tempo, é uma cidade, assim como outras capitais, que tem um manancial de servidores públicos muito grande, porque aqui a gente tem os próprios servidores municipais, a estrutura do Estado do Rio Grande do Sul, boa parte dela está concentrada aqui, e também federal. Como é que se faz? Qual é a cara que se pretende implantar para Porto Alegre daqui a alguns anos? É uma cidade industrial, uma cidade de inovação, uma cidade de tecnologia? O que o senhor pretende, enxerga como desenvolvimento da cidade para o futuro? E aí eu falo de não 4 anos, mas 5, 10, 15, 20, 30 anos no longo prazo. Qual é a cara de Porto Alegre? Sim, bom, excelente questionamento. Eu acredito que o desenvolvimento econômico é feito pela sociedade, pelas pessoas. E sempre que o poder público acaba elegendo um determinado setor para privilegiar ou para ser a cara da cidade, o poder público acaba esquecendo outros ou gerando algumas distorções que não são boas. O que nós pretendemos fazer é melhorar o ambiente de negócio de Porto Alegre para que a cidade escolha a sua vocação, para que a sua vocação apareça. Então, o objetivo, claro, é trabalhar com os setores naquilo que os atrapalha hoje, tentar tirar as amarras que seguram a atividade econômica, permitir que as novas pessoas empreendam. Isso é especialmente importante para a população de baixa renda, que tem acesso à economia formal. Agora, isso não é a prefeitura que vai eleger qual a vocação da cidade. A prefeitura quer gerar um ambiente de negócios favorável para que a vocação da cidade apareça. É claro que isso não significa que nós não vamos também olhar as vocações que já estão demonstradas que a cidade tem. Uma delas é tecnologia e inovação, tentar aproveitar ao máximo essa vocação da cidade. O turismo, respondendo também a outra pergunta, o turismo que gera... O turismo hoje é muito mais do que só a visita, né? Do que só o hotel e o restaurante. O turismo de negócios traz conhecimentos para a cidade, o turismo de negócios com feiras, eventos, desenvolve os setores da própria cidade. Como disse um amigo ontem, se nós temos um evento em Paris, poucos porto-alegrenses, poucos cidadãos daqui vão assistir um congresso em outro país. Mas se esse congresso acontece aqui, muita gente assiste e esse conhecimento fica incorporado na economia da cidade. Então vamos aproveitar, sim, o turismo tem espaço para crescer em Porto Alegre, tem que se construir as condições para isso, buscar as parcerias que sejam importantes para ter capacidade de investimento. A gente sabe também que a situação financeira do município é dura, é difícil, e se não houver parceria privada para investir, a situação é bem mais complicada. Então nós vamos atrás disso, vamos buscar o recurso onde ele estiver, vamos buscar as boas ideias onde elas estiver, e vamos tentar fazer uma ativação dos negócios na cidade também por uma busca ativa de empreendimentos, empreendedores, ideias e investimento. Pois então, secretário, justamente o senhor tocou num ponto que eu ia lhe perguntar, a questão da falta de recursos, né? A gente sabe já, o prefeito eleito Marquesa já vem dizendo que a situação de Porto Alegre, ao que ele está encontrando até agora, não é muito boa financeiramente. Quanto que isso afeta até no crescimento e no desenvolvimento da secretaria na execução de projetos? É uma situação que afeta a economia como um todo, e todo o funcionamento da prefeitura. Não tenho ainda liberdade para tratar de números publicamente. O prefeito Marquesan tem preferido
não falar nos números que estamos levantando durante a gestão atual, que tem, enfim, a sua liberdade para apresentar os números como entende que deve fazer, mas a situação ela é difícil e isso afeta toda a estrutura da prefeitura. A primeira iniciativa de redução de secretarias já é um sinal nesse sentido. Ela é feita não só por falta de recurso financeiro, mas especialmente por uma lógica de gestão e de condução do trabalho da prefeitura. Mas, sem dúvida nenhuma, há muitas coisas que se poderia fazer de atração de investimento e de investimento na cidade que vão ter que ser relegadas para um momento posterior e para isso nós vamos precisar chamar a iniciativa privada para participar. Para a gente fechar, secretário, eu sei que é loucura, a prefeitura está em busca de fonte de receita, mas ao mesmo tempo a gente sabe que esse é um mecanismo muitas vezes utilizado para atrair novos investimentos. Dá para falar ou pensar no curto ou no médio prazo em redução de impostos para atrair empresas ou para atrair investimentos, ou para o empreendedor que está em Porto Alegre nesse momento se sentir estimulado a investir e empreender? Não discutimos ainda esse ponto específico, Guilherme, bem francamente. Nós estamos no momento de redesenho da secretaria e de começar a alinhar algumas metas. É óbvio que o sonho de todo e qualquer governante é reduzir impostos e não aumentá-los. Eu tenho dito que não há político que goste de aumentar imposto. É uma medida ruim, é uma medida que arde na sociedade, que se gosta de aumentar a despesa. O imposto que é a mera consequência da despesa. E eu vejo que no futuro da cidade, se conseguir controlar as despesas e gerar receita através da ativação da economia, no futuro da cidade isso pode ser possível. É óbvio que num primeiro momento eu não vejo isso acontecer com a situação fiscal que se tem, mas obviamente que isso não é atribuição só. Essa discussão tem que acontecer entre as pastas, especialmente a Fazenda e Desenvolvimento Econômico, mas entre todas as pastas. E num futuro eu espero que Porto Alegre possa tratar disso. E por isso mesmo é tão importante essa reconstrução administrativa da cidade, para permitir construir políticas de longo prazo. Com certeza. Secretário, o futuro secretário é vereador eleito da cidade de Porto Alegre e futuro secretário do Desenvolvimento Econômico, Ricardo Gomes, um advogado de formação, atua também na área, obviamente, mas a sua formação é na área do direito, mas já existe, o senhor está fazendo uma pós-graduação na área de história, me corrija se eu estiver enganado, secretário. Exato, eu sou especialista pela PUC em Direito do Trabalho e mestrando em História. Isso aí, então tá bom. Então a minha memória não falhou tanto aqui, então. Maravilha. Secretário, sucesso na futura empreitada. Eu digo isso sempre que alguém assume um cargo público, independentemente de partido, de bandeira ideológica, porque o sucesso da gestão é o sucesso da cidade. Não seria diferente agora, ou seja, sucesso e que Porto Alegre consiga resolver os seus problemas, não são poucos agora, e que logres êxito à frente dessa nova secretaria que vai ser criada, ou será criada aqui em Porto Alegre, secretário. Obrigado a vocês e quero dizer para ti, Guilherme, Laura, e para vocês, para os ouvintes, nós vamos trabalhar com a maior determinação para fazer de Porto Alegre uma cidade amiga do empreendedor, para que as pessoas possam prosperar na cidade, ser felizes aqui, que as pessoas queiram vir trabalhar e empreender em Porto Alegre. Esse é o nosso objetivo maior. Legal, muito bom. Mais uma vez, agradeço e voltaremos certamente a conversar aqui no microfone da Band News FM. Boa tarde, à disposição. Um abraço. Um abraço. Boa tarde, à disposição. Um abraço. Um abraço.